Olá, pessoal! Chegamos à nossa última aula do nosso curso técnico em meio ambiente na disciplina de estatística ambiental. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre regressão linear e análise fatorial, certo? Isso é material que está na apostila de vocês. Meu nome é Ruth Berger e eu sou a professora formadora de vocês. Bem, relembrando, para que vocês possam tirar o máximo proveito dessas aulas, que vocês façam a leitura das páginas 40 a 45 do material e sigam as orientações solicitadas para cada atividade. A gente sugere que vocês façam um cronograma de estudo, né, para revisar o assunto e se preparar para as avaliações. Bem, o objetivo da aprendizagem de hoje, nessa aula 6, é entender como se obtém um modelo de relação entre duas variáveis quantitativas. E por outro lado, no último capítulo da apostila, nós temos um assunto que está relacionado ao conhecimento das principais análises com mais de uma variável, certo? Bem, aonde a gente usa, né, a regressão linear? A gente utiliza quando a gente quer obter uma relação de causa e efeito entre duas variáveis quantitativas e que a gente possa expressar isso matematicamente. Vocês lembram na aula passada que a gente estudou a correlação entre variáveis e que a gente comentou que era muito importante que a gente conhecesse esse comportamento para avaliar a possibilidade de uma etapa seguinte, que é justamente a tentativa de expressão matemática dessa correlação. Então, para aquelas variáveis que têm uma correlação alta, seja ela positiva ou seja ela negativa, a gente pode tentar expressar matematicamente o comportamento da variável dependente em função da variável independente, né? Variável independente é a variável x e a variável dependente é a variável y. Uma questão que é importante e que nós vamos relembrar um pouquinho mais adiante é que a gente tem que trabalhar sempre dentro da faixa de dados analisada. Não adianta a gente querer achar que um modelo matemático que nós vamos descrever vai poder ser aplicado em qualquer ocasião. Nós vamos entender isso um pouquinho mais adiante. Então, o modelo linear simples é aquele modelo que simplificadamente a gente pode dizer que a variável dependente é uma função de uma variável independente, ou seja, a variável dependente y é uma função da variável independente x. Esse modelo a gente descreve como y é igual a mais b vezes x, aonde o nosso valor de y é a variável dependente, ou seja, ela é uma variável que está dependendo desses coeficientes e variáveis que estão desse lado direito da nossa expressão matemática. A x, como nós mencionamos, é a variável independente e nós vamos ter aqui dois coeficientes que nós vamos calcular e que vão tentar expressar matematicamente essa nossa função. Nós temos o coeficiente linear, que a gente também chama de intercepto, e um coeficiente angular ou tangente do ângulo daquela linha que vai expressar o nosso modelo. Nós já vamos ver um exemplo para ficar um pouco mais claro. Como é que a gente encontra esses coeficientes? Vocês já viram essa expressão muito parecida quando a gente calculou o coeficiente de correlação. Calculou não, nós vimos qual é a expressão que calcula o coeficiente de correlação. Então, temos aqui número de observações realizadas, esse N que vocês já viram várias vezes ao longo do curso, e as nossas variáveis x e y, nas suas mais variadas expressões matemáticas. Somatório de x vezes y, somatório de x, somatório de y, somatório de x ao quadrado, somatório de x elevado ao quadrado, são duas coisas bem diferentes,
né? O somatório dos quadrados não é igual ao quadrado da soma, certo? E aqui nós temos como calcular o coeficiente A, né? Que na verdade tem uma certa dependência para a gente simplificar a expressão do coeficiente B. Vamos a um exemplo para que isso fique bem prático, para que vocês entendam isso de uma maneira mais simples possível. Nós temos uma situação em uma determinada região, onde o biólogo pretende estudar a relação entre um determinado poluente despejado por uma fábrica em um riacho e o dano causado em um curso de água e um valor de dano qualquer. Então, nós temos aqui uma escala de dano ecológico, né, e a quantidade de poluente em microgramas por litro. Ele varia de 1 a 6, né, na quantidade de 1 micrograma por litro a 6 microgramas por litro, e o quanto isso causa de dano ecológico em uma escala qualquer, certo? Se a gente for colocar isso num eixo de coordenadas, esses pontinhos azuis são as nossas informações, ou seja, vamos lá, o valor de 6, por exemplo, nós temos um dano ecológico de 12. Se a gente for levar isso para o eixo Y, vai dar o valor correspondente a 12 aqui. E assim sucessivamente. Temos 2, nós temos um valor de 6, certo? Então, esses pontinhos azuis aqui são as nossas observações. O que nós vamos tentar fazer, nada mais, nada menos do que ajustar a equação da reta para que a gente possa saber ou tentar estimar qual vai ser o dano ecológico em função da quantidade de poluente que for emitido. Como é que a gente faz isso? A gente aplica a equação da reta. Aqui ela tá, a expressão está apresentada de outra maneira, mas é a mesma que nós vimos no exemplo anterior. E a gente cria, para poder fazer isso, um quadro auxiliar. Vocês estão vendo que nós temos aqui a quantidade de poluente, que é a nossa variável independente, e nós temos o valor de y, que é a nossa variável dependente. A gente faz uma multiplicação entre o valor de x e o de y, a gente eleva x ao quadrado e eleva y ao quadrado, que são expressões que nós precisamos para poder calcular os coeficientes a e b. No final da tabela, nós vamos ter um somatório de x, somatório de y, somatório de x vezes y, somatório de x ao quadrado e somatório de y ao quadrado. Aplicamos esses valores e substituímos por aqueles que estão na fórmula e a gente vai obter os coeficientes a e b. Lembram que o coeficiente a quer dizer o valor do intercepto. O que quer dizer isso? Que é o valor onde a projeção daquela reta vai cruzar o eixo y. Então, vai ser no ponto 2,02. E o 1,71 que a gente obteve para o coeficiente b é o valor da tangente desse ângulo em relação ao eixo x. Assim de simples é. Mas por que a gente calcula? Por que a gente usa análise de regressão? É justamente porque a gente quer tentar estimar uma variável de difícil obtenção, que é a variável y dependente, a partir de uma variável de mais fácil medição. É muito mais fácil medir a quantidade de poluente que está saindo da fábrica do que medir o dano ecológico lá na hora de fazer as coletas no rio. Então, através de um modelo matemático, a gente consegue expressar isso. Certo? Existem outros tipos de regressão que a gente chama de linear múltipla, que na verdade é dependente de mais de uma variável. Então, é um comportamento linear, mas não é simples, né? E por fim, a gente tem uma análise que a gente chama de análise fatorial ou multivariada, que é uma análise de conjunta de variáveis. A gente está trabalhando com mais de uma variável ao mesmo tempo. Isso normalmente gera muitos dados, é bastante complexo de analisar, e o princípio dessa análise é reduzir o número de variáveis sem a perda de informação e entender quais são realmente associadas.
Então, por isso que a gente estudou tanto a questão das correlações também anteriormente. Claro que nós não vamos fazer, isso é uma análise muito mais complexa, né? Mas nós temos dois tipos, que é a análise de componentes principais, para analisar dados organizados em tabelas de frequência, e a análise fatorial, que é utilizada para analisar as correlações entre as variáveis e encontrar padrões de associação, certo? Então, elas são úteis para analisar diferentes tipos de conjunto de variáveis categorizadas e numéricas. Bem, gente, essa é a nossa última aula. A gente pede que vocês respondam ao questionário e entreguem uma tarefa bem interessante que nós temos lá para vocês, como final de disciplina. Lembrem que as suas atividades têm prazo, né? E continuamos à disposição de vocês até o finzinho da disciplina, e se precisarem de mais alguma ajuda mais adiante. Queria dizer que foi um prazer estar aqui com vocês e a gente espera que vocês tenham aproveitado muito essa disciplina e que podem continuar tentando responder essa pergunta, né? Por que é importante o uso da estatística no meio ambiente? Bons estudos, e a gente espera que vocês apliquem isso aqui em todas as suas áreas da vida. A estatística não é um bicho de 7 cabeças. Muito obrigada pela disponibilidade, um abraço e ótimo finzinho de curso para vocês.